contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. A palavra de Deus da liturgia deste momento fala-nos do carinho, cuidado de Deus pelas ovelhas sem pastor. As ovelhas aqui somos nós, povo amado de Deus. Os pastores, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eram as lideranças políticas e religiosas que deveriam cuidar do povo, que deveriam servir, mas não cuidavam e se serviam do povo. Como o próprio texto diz: não cuidastes do meu rebanho. A palavra de Deus diz-nos que Deus olha com amor de pai e de mãe para todos os homens e mulheres que vivem desorientados e à deriva, os que não têm, os que defenda e alimente. No coração e na preocupação de Deus, os homens e as mulheres ocupam um lugar bem especial. Podemos resumir toda a liturgia da palavra deste momento, da palavra cuidado. Nosso Papa Francisco tem nos exortado como igreja a sermos a igreja do cuidado, hospital do campanha, cuidado com os pobres, cuidado com os sofredores, cuidado com as vítimas dos sistemas injustos presentes na sociedade, cuidado com as vítimas da violência e de todo tipo de sofrimento. No Jubileu da Misericórdia, no ano de 2016, Papa Francisco dizia que aqueles que procuram a igreja devem encontrar um lugar de misericórdia, uma acolhida humana e fraterna, cuidado, carinho, a ternura. Na primeira leitura, trecho da profecia de Jeremias, pela voz deste profeta, Deus condena os pastores indígenas, aqueles que usam
paralelamente anuncia que vai Ele próprio tomar conta do seu rebanho, do seu povo, assegurando-lhe a vida em abundância. Ai de vós, pastores de Israel. Esse ai é uma denúncia, é uma advertência que dá as palavras de Javé, de Deus, punho ameaçador. Deus desaprova a forma negligente como os líderes religiosos e políticos têm conduzido o seu povo. Que Deus diga hoje também os pastores religiosos e políticos das lideranças políticas e religiosas, que cuidam muitas vezes dos seus próprios interesses, que ao invés de servirem o povo se servem, não cuidam do bem comum. É só a gente olhar a realidade das nossas cidades, questão do transporte, mobilidade urbana, esse trânsito, veja, que vai a São Paulo, lá no centro, uma viagem que poderia durar 30, 40 minutos, são 2 horas e meia. O Edilson dizia que da casa dele, aqui, poderia ser 15 minutos, ele gasta 1 hora e pouco. Olha o sistema de saúde do nosso município, a segurança pública. Esses dias saiu aí a estatística da violência no nosso país. Então, isso mostra que somos um povo sem pastor, sem liderança. Nossas lideranças políticas não se preocupam com o sofrimento, com as necessidades do nosso povo. Uma total ausência do poder público, principalmente nas regiões mais carentes. É aí o que acontece, o tráfico toma conta. É um poder paralelo, como acontece no Rio de Janeiro, acontece aqui também. Tem lugares aqui, comunidades, favelas, que a gente não pode entrar. Então por quê? É um poder paralelo. E por que esse poder paralelo? Porque o poder legítimo não cuida, não está presente. E aí o nosso povo fica à deriva, fica na mão do tráfico, das milícias e assim por diante. Uma coisa pode acontecer com o poder religioso, que muitas vezes também não fica do lado do povo, do lado dos sofredores, faz aliança com os poderosos, faz aliança com políticos injustos e muitas vezes coloca a religião a serviço de interesses escusos, interesses que não geram vida e esperança para o povo. Mas Deus faz a promessa de que Ele enviará alguém para mudar esta realidade, esta situação. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Este é o nome com que o chamarão Senhor, nossa justiça.
Jesus é a concretização desta promessa, desta palavra de Deus. Ele veio propor ao rebanho de Deus, ao povo de Deus, a vida plena e verdadeira. É preciso acolher essa proposta de Jesus, para que assim nós possamos mudar as realidades injustas e desumanas do nosso país, para que assim nós possamos construir um novo jeito de ser político e de fazer política neste país. Constantemente a gente escuta as pessoas dizerem que não envolve política porque política é coisa suja. Diz o Papa Francisco, é suja, mas cabe a nós, cristãos, seguidores e seguidoras de Jesus, mudar à luz da palavra de Deus, à luz da doutrina social, mudar isso. É a nossa missão. No Evangelho, vimos povos doces que foram constituídos para que ficassem com Jesus e para serem enviados a pregar, a anunciar o reino. Tendo retornado no envio, procuram logo estar com Jesus, que é a primeira necessidade e condição do ser discípulo. Não seremos discípulos, discípulas de Jesus se não estivermos com Ele. Só podemos falar de Jesus para os outros, anunciar Jesus Cristo, ser discípulo, discípula dele, portanto, se nós estivermos com Ele. É preciso estar com Jesus, é preciso reunir-se com Jesus. Estar com Jesus é acolher o seu evangelho, é assumir o seu estilo, é fazer aquilo que o Papa Francisco disse, construir uma sociedade com o sabor do evangelho, ou como diz o apóstolo Paulo, vivermos à altura do evangelho. Tudo por causa do evangelho, para termos parte dele. Isso é estar com Jesus. Eu disse com Jesus. E foi isso que os discípulos fizeram após retornar da missão. Reunir-se com Jesus é uma necessidade também para a comunidade perseverar e manter-se fiel ao seu evangelho, aos seus ensinamentos. Nós nos reunimos com Jesus, estamos com Jesus quando celebramos a Eucaristia. Por isso a importância de valorizarmos a Eucaristia dominical. Infelizmente, a grande maioria dos católicos não tem consciência da Eucaristia dominical. Dos 50% que se declaram católicos, talvez nem 9% vão à missa todo domingo. Eu disse com Jesus, na escuta da sua palavra, na meditação da sua palavra, daí a importância dos grupos de base. Os pequenos grupos que se reúnem para a escuta, a meditação, a leitura orante da palavra. Se reunir-se com Jesus é estar com Ele,
para partilharmos nossas alegrias, nossas experiências, nossos desafios, nossos adoecimentos, as nossas esperanças, nossas alegrias, aquilo que nós fazemos como discípulos e discípulas. Então, quem participa de grupo de base, continue. Fica firme, incentive outras a participar. Quem experimenta a palavra de Deus, o amor de Deus, deve fazer com que outros também experimentem. Depois reunir-se com Jesus, estar com Jesus em outros momentos da vida da comunidade, das reuniões, dos conselhos, onde nós também nos alimentamos, nos encorajamos, nos animamos aos outros, nos fortalecemos, para que tenhamos cada vez mais convicções e firmeza da nossa caminhada, da nossa missão. É preciso estar com Jesus, é preciso reunir-se com Jesus para continuarmos a nossa missão de testemunhas, de animadores e animadoras da sua palavra, do seu reino. O descanso proposto por Jesus não é um mero lazer, mas um aprofundamento das convicções da vocação e da missão. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus nos chamou para um lugar deserto. Ora, na linguagem bíblica, o deserto é propício para o encontro com Deus. Aqui o descanso dos discípulos e discípulas no deserto significa, além do necessário, é importante repouso físico, a meditação das palavras de Jesus, a oração e a necessidade de renovar constantemente as forças, as convicções. Mas esse descanso foi interrompido pelas necessidades, pelo sofrimento do povo. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Veja, Jesus viu uma numerosa multidão, explorada, oprimida pelo poder político e religioso da sua época. Aquilo que o profeta Jeremias, que Deus denunciou pela boca do profeta Jeremias, aqui Jesus que denuncia. O povo tinha pastores, mas estava vivendo como se não tivesse, porque as lideranças políticas e religiosas não estavam nem aí. Os oprimiam, os tratavam com preconceito, com desprezo, com exclusão. A mesma coisa hoje também. Jesus não teve dó. Em lugar nenhum dos evangelhos nós vamos encontrar a palavra dó, porque dó significa eu não faço nada. Eu vejo, coitado, ai que dó. A compaixão nos mobiliza, a compaixão nos leva à solidariedade, à fraternidade, a encontrar soluções, a trabalhar pela libertação
pelos sofredores e oprimidos. Portanto, compaixão quer dizer o amor profundo e máximo de Deus. Compaixão ir às vísceras, às entranhas, para gerar vida e esperança. É a compaixão do samaritano, que não passa adiante, que vê e que procura a solução, gestos de bondade, de solidariedade e de fraternidade. Assim como fez Jesus, também deve fazer a comunidade cristã, todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, em todos os tempos, ser flexível diante das situações que exigem ações concretas e urgentes. Não permitir que o povo continue sendo usado pelos maus políticos, pelos falsos políticos. Veja bem, gente, nós temos 513 deputados federais, quase 90 senadores. Os 513, talvez 120 estão do lado do povo, se preocupam com o bem comum do povo. Os outros não. Os senadores dos 90, talvez 20. Aí vem uma coisa que a gente tem que lamentar, tem que se questionar, fazer um exame de consciência. Quem nos colocou na mão? Quem nos colocou na mão? É preciso mudar a mentalidade. É preciso encontrar um novo jeito de fazer política e ser política. A palavra política significa fazer o bem, servir, promover a vida, cuidar. É isso. Por isso a gente tem que pensar bem em escolher aqueles que nos governam, principalmente o poder legislativo, que é o mais importante, porque ele tem a missão de fazer leis, projetos que visem o bem comum, de fiscalizar o poder executivo. Este ano, vamos eleger o poder legislativo do nosso município. Vamos pensar bem em quem nós vamos escolher para o poder legislativo, que é o mais importante. Portanto, nos deixemos ser conduzidos pela palavra de Deus, pelo cuidado, pela ternura, pelo carinho de Deus.